Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra ter uma conversinha com vocês um pouquinho mais séria e bem honesta, bem sincera. Essa semana é uma semana que tá sendo bem difícil pra mim. Tô com muita saudade do meu pai. Eu perdi meu pai ano passado pro câncer e essa semana foi uma semana assim de muita luta, de saudade da minha família. E também a responsabilidade que eu sinto em ter um canal, em ter esse lugar onde eu tenho pessoas que me assistem, que me escutam, que gostam de mim. E eu sinto assim a responsabilidade por a gente estar em setembro, o mês está quase acabando, mas ainda dá tempo de conversar com vocês sobre Setembro Amarelo, né, no Brasil, uma campanha nacional contra o suicídio e as doenças invisíveis, né, que são as doenças mentais, psicológicas. É aquele inimigo invisível. Eu confesso que não vai ser um vídeo fácil pra mim de fazer e eu tô um pouco nervosa. Eu peço muita paciência de vocês e colaboração e compreensão, mas eu vou tentar me expressar da melhor forma possível. Essa semana vocês podem ver que eu demorei para lançar o vídeo para vocês. Fiquei um pouquinho mais quietinha, porque eu tava lidando com a saudade, lidando com a dor, né, com a tristeza. E só que eu queria muito vir aqui conversar com vocês, porque eu fiz uma promessa para mim mesma e eu cheguei até a comentar com vocês aqui no canal de que eu queria muito fazer o meu canal ser um canal sincero, honesto, um canal real, de uma pessoa real. E pra mim o que é uma pessoa real? É uma pessoa que tem dias bons, dias ruins, tem alegria, felicidade, tem tristeza também, tem coisas, limitações, coisas que eu luto o dia a dia. E por isso pra mim é importante esse vídeo, pra eu trazer isso pra vocês, porque hoje em dia a gente vê tantas pessoas, né, nas plataformas aí das redes sociais, que parece que a vida é perfeita, que tem tudo perfeito, e a gente sabe que não é assim. Mas é difícil, porque todos os dias a gente se depara no Instagram, no Twitter, no Facebook, aqui no YouTube, todo mundo sempre muito bem, muitas coisas acontecendo na vida das pessoas, e às vezes aquele dia ali na nossa vida tem alguma coisa que não tá indo legal e aquilo entristece a gente. Eu acredito que não é inveja, mas é aquela dor de ver, puxa, por que todo mundo tá sempre bem e eu não estou? Aí você começa a achar que tem algo de errado com você, quando na verdade não tem nada de errado. Todos temos momentos ruins, todos temos momentos assim difíceis, assim como todos também temos momentos alegres, momentos onde a gente pode se divertir, e a gente tem direito de se divertir, ser feliz. Mas a gente às vezes se pega nisso, né? E as redes sociais aí tá cheio de gente fazendo isso, e eu prometi pra mim mesma que eu não seria essa pessoa, que eu seria totalmente real e verdadeira, que eu traria a realidade pra vocês, tanto as coisas boas quanto as ruins, tanto os dias bons e os dias ruins. Eu maquiada ou sem maquiagem, eu sorrindo ou eu triste, entendeu? É uma coisa legal que aconteceu comigo aqui ou uma coisa, infelizmente, ruim que aconteceu. Eu quero ser real e eu quero trazer isso pra vocês, porque eu acho que nada mais justo, que é isso que o mundo precisa, é isso que as pessoas precisam. A gente precisa ter empatia, e pra gente ter empatia, a gente precisa que as pessoas e nós mesmos, a gente mostre a nossa vulnerabilidade. Se a gente se mostra o tempo todo sorrindo, o tempo todo forte, é muito difícil alguém se olhar pra gente e ter empatia, né? Porque não é o que se passa realmente dentro de nós. Eu acho que é muito importante a gente se educar e a gente se informar e quebrar os tabus sobre a depressão, sobre todas essas doenças invisíveis que a gente não vê, né? E a gente julga muito. Eu queria poder vir aqui e colocar minha cara pra falar sobre esse assunto, porque eu tenho depressão e ansiedade, são duas coisas que eu luto, e são coisas que, infelizmente, muitas pessoas chamam de frescura, as pessoas não dão a devida importância a isso. E eu queria muito conversar sobre isso com vocês.
eu já vou pedir para que as pessoas que não gostam desse assunto, você não precisa deixar seu dislike, você não precisa fazer um comentário maldoso aqui, ou duro. Pensa bem antes de escrever qualquer coisa. Se você não gosta, só fecha o vídeo, você não precisa ficar aqui. Eu queria dizer aqui que depressão não é frescura, não é falta de Deus, é uma doença. Muitas das vezes a gente acaba falando algumas coisas para a pessoa que está com depressão, que ao invés de ajudar, atrapalha e coloca a pessoa ainda mais no fundo do poço. Quando a gente tenta comparar, ou a gente tenta falar, mas você tem isso na sua vida, ou a gente acaba julgando, achando que a pessoa é ingrata, que a pessoa tá com frescura, ou que a pessoa tá com falta de Deus na vida. Isso é uma das coisas mais comuns que a gente vê, infelizmente. Muitas pessoas quando falam sobre depressão, elas acabam trazendo isso. E isso é triste, porque a pessoa depressiva, ela fica realmente achando que tem algum problema com ela. Por que eu não consigo ser feliz? Por que eu não consigo me sentir bem? Por que eu tô triste? Ela começa a entrar ainda mais nesse buraco, começa a indagar ainda mais, e as coisas, ao invés de melhorar, ficam piores. Então a gente precisa quebrar esses tabus, quebrar essas ideias erradas, né, que foram colocadas e são colocadas a respeito da depressão e de todas essas outras doenças, né, tipo ansiedade, onde a pessoa que tem ataque de pânico, tem crises de ansiedade, realmente sentem no físico. Mas aí você vai no médico e o médico fala, não tem nada de errado com você, mas você literalmente sente que você está tendo um infarto, que o seu braço começa a formigar, seu coração acelera, você acha que seu coração vai parar de bater, você começa a chorar, um choro desesperador, e parece que não tem saída. Enfim, é sério, é muito sério. Acho que tá na hora de a gente se educar, de a gente entender o quanto isso é sério e o tanto que as pessoas que têm isso, elas sofrem e elas lutam contra esse inimigo invisível que muitas vezes as pessoas que estão de fora, elas não enxergam, elas não veem, né? Porque não é uma doença física onde você consegue ver fisicamente que a pessoa tá doente. É dentro, né? É emocional, é mental, psicológico, muitas vezes até químico, é do cérebro, e a gente julga muito. Como que a gente faz para detectar se a gente julga ou não? Para e pensa. Se em algum momento na sua vida que você ouviu falar de alguém que estava com depressão, ou até de alguém que tirou a própria vida, qual foi a primeira coisa que você pensou a respeito disso? Qual foi o primeiro pensamento que você teve a respeito dessa pessoa que tá com depressão, ou dessa pessoa que teve um ataque de pânico, ou dessa pessoa que tá com algum problema psicológico, ou dessa pessoa que tirou a vida dela? Qual foi a primeira coisa que você pensou? Você pensou que era frescura? Você pensou que ela fez isso para chamar atenção? Você pensou que ela é ingrata? Você pensou que ela não tem Deus? Que ela não tem fé? Se você pensou isso, significa que você julgou e significa que você não entende direito. E você, infelizmente, tá com esse tabu na sua mente. E é por isso que é tão importante a gente abrir a nossa mente. E a gente parar de colocar as pessoas dentro de caixinhas. Parar de julgar as pessoas pelo estereótipo. Porque muitas pessoas que têm depressão, elas sorriem. Às vezes elas fazem até brincadeiras, às vezes elas tentam ser engraçadas para tentar camuflar. E aí você pensa, nossa, mas fulano parece tão feliz, mas fulano tem isso e aquilo na vida, mas fulano tem dinheiro. Por que tá triste? Por que tem depressão? Se fosse fácil assim nessa linha de raciocínio, por que tem tanta gente com depressão? É um tabu que precisa ser quebrado. E a gente precisa olhar isso com um olhar mais de empatia, de compreensão. Mesmo que você nunca passou por isso na sua vida e nunca vai passar, não significa que você não pode tentar entender, não significa que você não pode tentar se colocar no lugar da pessoa. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa, uma pessoa que está lutando contra esses inimigos invisíveis, ela só precisa de um ombro, ela só precisa de um ouvido, só precisa de alguém que escute. Você às vezes não precisa falar nada, não precisa dizer
que ela não tem motivos pra estar se sentindo assim. Você não precisa comparar, você não precisa tentar enfiar alguma religião na pessoa. Você só precisa ouvir. Às vezes a gente só precisa de alguém que nos escute. Às vezes a gente só precisa sentir compreendido. Às vezes a gente precisa sentir só que tem alguém que vai nos escutar. Tem alguém que vai compreender. Ou pelo menos tentar compreender sem julgar. Ou sem desmerecer aquela dor. Porque a depressão, ela traz uma dor. E muitas das vezes a pessoa tira a vida porque ela não aguenta mais viver com aquela dor. E ela chega num ponto onde ela pensa, tá doendo tanto que eu não quero mais estar aqui. Eu não quero mais sentir essa dor. Ou às vezes ela é tão incompreendida que ela pensa, se eu for, né, se eu morrer, isso vai acabar. E eu não vou fazer falta pra ninguém, ninguém vai sentir minha falta. Enfim, isso não é frescura, gente. Pra pessoa chegar nesse ponto, não é frescura. É realmente algo que precisa ser olhado com carinho, com compreensão, com empatia. A gente se colocar no lugar da pessoa. Falar, poxa, se fosse comigo, será que eu sou tão melhor assim que eu saberia lidar? Se fosse comigo, o que eu gostaria de receber? Quais são as palavras que eu gostaria de ouvir? Como eu gostaria que as pessoas me tratassem? É isso que a gente tem que pensar. A gente começa assim, devagarzinho, tentando entender, dando sempre o nosso apoio, suporte em ouvir, em estar ali pela pessoa e medir as palavras, medir o que a gente vai dizer. Será que isso vai ajudar? Se eu falar isso, ou será que vai trazer ainda mais tristeza? E tá sempre aberto para aprender. A mente tem que estar aberta, né? A gente tem que expandir os nossos horizontes e tentar entender aquilo que é diferente da gente. É muito incrível pensar que às vezes uma atitude sua, uma palavra sua de carinho, de compreensão, pode salvar alguém. A gente pode ser heróis de diversas maneiras na vida de alguém. A minha depressão começou alguns anos atrás. Eu tive um relacionamento que eu falo que foi meu primeiro amor. E me relacionei com ele por 5 anos e ele teve câncer. E nesse tempo eu estive ao lado dele, lutando contra o câncer. E, infelizmente, em 2011, eu vi ele falecer na minha frente. Ele teve um sarcoma no pulmão esquerdo, ele retirou o pulmão esquerdo, fez diversos tratamentos de quimioterapia, radioterapia. Ele fez 2 transplantes de medula óssea e depois o câncer ia sempre voltando. E por último, quando o câncer voltou em metástase no corpo inteiro. E os médicos deram 3 meses de vida para ele, mas ele viveu só 3 semanas depois desse diagnóstico dos médicos. Eu estava com ele, na época ele morava nos Estados Unidos, ele estava sendo tratado lá em Boston. Foi por isso que muitas vezes quando eu falo aqui pra vocês que eu já morei nos Estados Unidos por cerca de 1 ano, foi por conta disso. Eu larguei a minha faculdade no Brasil, tranquei a faculdade e fui para os Estados Unidos e fiquei 1 ano com ele no hospital. E nós chegamos a noivar, nós íamos nos casar. Eu era novinha, eu tinha 23 anos quando ele faleceu. E eu vi ele falecer na minha frente. Nós estávamos de mãos dadas e ele se foi. E foi uma das experiências mais tristes e profundas que eu tive na minha vida. Ele se chamava Samuel e ele era uma pessoa incrível, que me ensinou muito. Mesmo depois da partida dele, eu aprendi muito. Mas
foi então que eu comecei com um quadro de depressão, porque eu acho que eu ainda era muito nova e imatura também para lidar com tamanha perda e trauma, né, de ter presenciado tudo isso. Não sei se alguém estaria preparado para isso, mas eu não estava preparada e foi uma perda muito grande para mim e foi muito difícil lidar. Tinha muitos pesadelos, eu tive insônia, depressão, não conseguia fazer nada, não conseguia levantar da cama e fiquei assim por um bom tempo, mais de um ano. Depois disso, eu fui seguindo com a minha vida, conheci outra pessoa, me permiti viver, continuar minha vida, fazendo meu tratamento. Depois disso, depois de um tempo, tudo, eu conheci meu ex-marido, eu me casei, né, tentei seguir em frente. E infelizmente o casamento não deu certo, eu me separei quando eu já estava aqui em Londres, porque eu vim com meu ex-marido pra cá. Nós nos separamos, não deu certo. O divórcio, a separação pra mim, eu consegui superar assim, de uma forma mais rápida, de uma forma mais prática, estando aqui em Londres, longe da minha família, tendo que correr atrás, tendo que fazer as coisas por mim mesma. Eu acabei, vamos dizer, não tendo tempo assim de sofrer tanto. Então foi algo que eu consegui realmente assim seguir em frente mais tranquilamente. E ano passado, quando as coisas pareciam estar tudo, né, certinho, encaixado, eu já tinha conhecido o Alex, nós já estávamos namorando, né, já tinha superado a minha separação. Eu recebo a notícia de que o meu pai estava com câncer. E aí foi um baque muito grande pra mim, porque eu já havia perdido alguém com câncer na minha vida. Meu mundo desabou. Eu não sabia o que pensar, eu não sabia o que sentir. Normalmente a gente sente muita raiva. É um sentimento de tristeza com raiva. Não sei se vocês conseguem entender. A gente sempre pensa assim, por que de novo? Por que comigo de novo? Por que as pessoas que eu mais amo? E meu pai descobriu que estava com leucemia, com câncer, ele começou o tratamento de quimioterapia. Eu estava aqui em Londres, eu não tinha como ir pro Brasil assim, direto. A minha irmã conseguiu ir, então minha irmã chegou lá, meu irmão estava lá com a minha mãe e meu pai, e minha irmã e meu irmão estavam lá no hospital, no tratamento, acompanhando, e eu aqui. E aí, financeiramente, também a questão de trabalho, eu não sabia como eu ia conseguir. Quando eu consegui ir, que foi depois de 3 semanas que meu pai, né, tinha descoberto o câncer, ele já estava no tratamento. O dia que eu decolei, né, que eu peguei o avião, decolei, Londres, São Paulo, e eu ia fazer conexão de São Paulo para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é onde a minha mãe mora, meu pai e minha mãe moram. Quando eu tava no avião, fazendo, né, o voo, o meu pai faleceu. Eu lembro que eu cheguei em São Paulo, meu celular tava em modo avião e eu tirei do modo avião. Quando eu tirei do modo avião, começou a chegar todas as mensagens, família, da minha mãe, da minha irmã, do Alex, dos meus amigos, pessoas que eu nem falava direito, também começaram a mandar mensagens. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. E foi assim que eu recebi a notícia, na fila, pra passar ali pela Polícia Federal ali pra entrar no Brasil. Eu descobri que meu pai tinha falecido e não deu tempo. Quando eu cheguei em Campo Grande, minha mãe tava me esperando no aeroporto
E eu abracei minha mãe bem forte, nós duas chorando. Minha mãe falou: eu sinto muito que você não conseguiu vê-lo em vida. E aí eu fui direto pro funeral. Chegando lá, a minha família, né, minha irmã, meu irmão, minha cunhada já estavam lá. E eu me despedi do meu pai ali. E o sentimento que veio em mim é um sentimento de derrota. Derrota porque eu não consegui, me senti ali tão incapaz, eu não consegui, não deu tempo. Sentimento de perda, de tristeza, de raiva, decepção comigo mesma. Puxa vida, eu podia ter tentado ir antes, podia ter tentado comprar essa passagem antes, devia ter ido antes. Me preocupei demais com outras coisas, trabalho, dinheiro, eu devia ter ido antes. E muita revolta comigo mesma, sabe? A última vez que eu vi meu pai foi quando eu decidi vir embora pra Londres. Ele foi no aeroporto, ele e minha mãe me levar. E eu não vi meu pai mais. Desde que eu vim pra Londres, eu nunca tinha voltado pro Brasil pra visitar meus pais. Então eu nunca mais vi meu pai, eu nunca mais vou ver. E essa é a minha dor. Mas eu sei que para toda escolha existe uma renúncia. Eu escolhi vir pra cá. Isso poderia acontecer, poderia. Mas a gente nunca tá preparado e a gente nunca pensa nessas coisas, né? A gente sempre pensa no positivo. Não tem como saber. Eu sei, racionalmente pensando, eu sei que não é minha culpa, não é culpa de ninguém. Mas é difícil quando a saudade bate, a vontade de abraçar, de beijar, de falar com ele, vem. Eu começo a me questionar. Então é muito difícil. Todos os dias estar aqui em Londres é uma renúncia que eu faço de estar com a minha família. E todos os dias em que eu estive em Londres, quando meu pai ainda era vivo, foi uma renúncia de ter visto ele pela última vez, pelo menos. Eu sei disso. E não é fácil viver com esse sentimento. Então, não é fácil estar aqui. As pessoas acham que mora fora do Brasil, que a vida aqui, todo mundo vê isso, fica deslumbrado, né? Mora em Londres. Mas existe também as perdas pelo fato de eu estar aqui. E a maior delas é o tempo que eu tô longe da minha família. O tempo que eu abri mão de não estar com a minha família para estar aqui. Para correr atrás da minha vida, para tentar algo novo, para ser bem-sucedida. E faz parte, né? Faz parte, essa é a vida. Mas eu pago um preço bem caro por isso, porque é um preço que só eu sei, porque só eu sinto dentro de mim. E agora com a perda do meu pai, que fez 1 ano agora em julho, a minha depressão estava estabilizada, mas eu sinto assim que com a perda do meu pai, muitas coisas voltaram à tona. E esse que é o problema quando a gente tem uma perda na vida. As pessoas, elas se compadecem de você no início e elas têm todo o carinho e compreensão, mas depois de um tempo é como se você tivesse um prazo para estar triste, como se você tivesse um prazo para sofrer. Porque depois de um tempo, parece que as pessoas não têm mais tanta paciência, elas não entendem porque você ainda tá chorando, porque você ainda sofre. Sendo que eu aprendi com a perda que você nunca vai superar. Você só vai aprender a viver com essa dor. É diferente, sabe? Você é marcado de uma forma que você vai levar essa marca pra sempre. É uma cicatriz que vai estar sempre ali. Embora não doa mais como doía antes, mas ela tá ali, sempre te lembrando que você passou
E a saudade, ela é assim, ela não passa, ela não vai embora. Então você aprende a viver com isso. Mas não tem uma fórmula secreta para você simplesmente esquecer. Pra simplesmente é como se nada tivesse acontecido. Não tem como. Você é marcado para sempre. A gente precisa cuidar da nossa saúde emocional, a gente precisa se cuidar, a gente precisa de ajuda, a gente não consegue se reerguer e a gente não consegue continuar se a gente não tiver ajuda. Nós não somos uma ilha, a gente não consegue nada sozinho. A gente precisa de ter pessoas ao nosso lado, tanto um profissional para nos ajudar, né, como um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. A gente precisa de amigos, a gente precisa de pessoas que a gente ama, a gente não consegue sozinho. A gente tem que buscar ajuda. E hoje é onde eu me encontro. Eu não tô 100%, apesar de vocês verem aqui, tem vídeos e momentos onde vocês me veem feliz, vocês me veem me divertindo, saindo, estando com meus amigos. Sim, e a pessoa que tem depressão, ela tem momentos de alegria, ela tem momentos, sim, que ela sorri. Mas ela também tem momentos que são escuros, difíceis e que só a pessoa que tem ela sabe. Eu queria muito fazer esse vídeo porque eu queria que vocês soubessem isso de mim. Eu queria abrir meu coração aqui também pra dizer que se você que tá me assistindo, você tá passando por alguma coisa semelhante, se você se sente triste às vezes, você acha que não tem saída, você acha que não tem um amanhã, ou você acha que ninguém te entende, saiba que eu tô aqui, eu te entendo. Procure ajuda. Promete pra mim que você vai procurar ajuda, tá? É muito importante. E eu prometo pra vocês que eu também vou buscar minha ajuda aqui. Vamos nos ajudar. As pessoas precisam de empatia, de compreensão, de um abraço amigo, de um ombro amigo. Seja essa pessoa pra alguém. Pessoas precisam de pessoas. E eu prometo pra você que as coisas vão melhorar, que as coisas vão dar certo e que você vai aprender a conviver com essa dor. Você tem todo o meu respeito. A sua dor é a minha dor e juntos nós somos mais fortes.